O conceito de perfeição é amórfico porque nos remete a uma realidade etérea. Não sugere caminho possível aos nossos pés, mas realidade distante, inacessível. O conceito de perfeição não sugere movimento, mas realidade pronta, acabada. O mais honesto é falar de santidade, que consiste em lutar para alcançar o aperfeiçoamento da condição humana. Na dinâmica da santidade, a superação dos limites é constante, acontece no cotidiano da vida. Na escola, o processo é semelhante. O que dentro do discurso religioso nominamos santidade, no contexto educacional vocês chamam de avanço. Avançar e santificar são movimentos que se dão pelo sopro do mesmo vento. O que não podemos esquecer é que nem a santidade, nem o avanço serão possíveis sem a experiência das quedas e dos tropeços. Meu amigo, quiseram nos educar para a coragem e para a santidade, mas esqueceram de nos mostrar a fraqueza como parte integrante da força. Desarticularam as partes do todo, fragmentaram a realidade, quiseram nos entregar o pódio, mas esqueceram de dizer que o pódio só é possível depois do treinamento, e que o tempo de treino é o tempo do reconhecimento e da superação dos limites. Essa desarticulação gera em nós o perigo das idealizações. O ideal, quando dissociado da luta, transforma-se em fator alienante e por isso nocivo. A idealização é muito comum nos dias de hoje. As pessoas estão à procura de realidades e pessoas perfeitas. Os encontros são cheios de expectativas e por isso não são reais. Ao querer a pessoa ideal, perco a oportunidade de encontrar a pessoa certa. A idealização não comporta defeitos e limites, mas projeta-se em caricaturas revestidas de uma cera frágil que lhes empresta feições perfeitas. No entanto, com o tempo tudo se quebra, tudo se fragmenta, porque a vida não é perfeita. O real da existência é fruto da conjugação de limites e possibilidades. O precário está em tudo o que é criado, é estatuto irrenunciável da condição. Querido Gabriel, recordo-me de um encontro profundamente enriquecedor que tive com Cecília Almeida Salles, professora de semiótica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ela é especialista em rascunhos de grandes escritores. A ela não interessa a obra pronta, acabada, mas seu processo de feitura. O resultado final não é o resultado do acaso, mas abrigou inúmeros caminhos e possibilidades. Saí de lá bastante intrigado com a escolha de Cecília. Depois de ler sua obra Gesto Inacabado, descobri que temos ofícios muito semelhantes. Eu também trabalho com rascunhos. Na minha condição de padre, estou sempre tendo acesso às tentativas que as pessoas realizam para chegar ao resultado final. Minha matéria-prima é o avesso da vida. As pessoas são interessantes assim. Não são um resultado final, mas a totalidade de um processo. Cecília nos ensina que nos rascunhos das obras há uma infinidade de outras obras e que o processo artístico é sempre um gesto inacabado, porque nenhuma obra, por mais perfeita que seja, consegue aplacar o processo criativo do artista. A arte nasce das ausências, das dores que o mundo provoca na alma que é sensível. Os rascunhos são testemunhas dessas dores, porque neles estão os caminhos que o artista precisou percorrer para chegar ao resultado da obra. É interessante, mas os rascunhos sugerem outras obras justamente porque não estão terminados. Meu caro amigo, fico pensando nos fracassos como rascunhos. Não são definitivos. São apenas caminhos que nos sugerem grandes obras. Por isso não precisamos temer o insucesso. O fracasso só será definitivo para aqueles que o compreenderem como o ponto final da obra. É melhor encará-lo como reticências. É assim que compreendo o Calvário de Jesus, momento importante para a fé cristã. É um paradoxo. O libertador está preso. O rei está flagelado. O Senhor da vida está morto. Há em tudo isso uma contradição inegável. E foi justamente nesse paradoxo que ousei colocar minhas esperanças. É desse cenário que eu parto.
Minha opção de vida me faz ver de perto os desdobramentos desse calvário e suas discrepâncias. Meu ofício me coloca constantemente diante de pessoas que não sabem o que fazer com seus fracassos. Elas são milhares. Há uma infinidade de sonhos não realizados, projetos abortados, pessoas infelizes, presas ao calvário, acreditando que ele é definitivo. Pessoas tocando saxofone, como no conto tão sensível de Lígia. Ou pessoas como Carolina, a moça que Chico Buarque descreve. Carolina não viu a vida acontecer. Faltou coragem, esperança, atitude de mudança. São muitas as pessoas que estão esquecidas de suas possibilidades. Por isso permanecem mergulhadas numa atmosfera de letargia, provocada por razões diversas. Há outra canção de Chico Buarque de que gosto muito e que se chama A Moça do Sonho. Há uma estrofe que diz: um lugar deve existir, uma espécie de bazar onde os sonhos extraviados vão parar. Meu caro amigo, visito constantemente esse bazar, mas confesso que não conheço a sua localidade. Mas de nada valeria conhecer. Isso não impediria o extravio dos sonhos. Isso não resolveria as contradições dos calvários. O que podemos fazer? O que podemos propor? A pergunta não sugere resposta pronta. Resolver a contradição não é possível. O que podemos é descobrir a criatividade que a contradição nos sugere. É nesse momento que nascem as grandes personalidades, pessoas que diante do calvário pessoal reinventam a vida e por isso entram para a história e se transformam em referenciais humanos. Pessoas sofridas são sempre muito interessantes porque trazem na alma a consequência da contradição. Gabriel, a cruz, o grande símbolo do cristianismo, é o encontro de dois traços, um vertical e outro horizontal. Podemos fazer uma leitura muito interessante dessa simbologia. O Calvário é o lugar onde dor e esperança se encontram. No extremo da dor, é possível enxergar o plantio de alegrias futuras. A vida é dialética sempre. Força e fraqueza constituem os dois traços da cruz. Ela é congruência de duas linhas. A horizontal nos lembra a condição humana. Fragilidade que não pode ser negada. Grito de dor em tarde ensolarada, quando a população inteira subia as ladeiras da velha Jerusalém para acompanhar de perto o fracasso humano de Jesus. A linha horizontal é metáfora do destino de sofrer na carne a finitude, desdobramento de um processo encarnatório que não foi aparente, mas pleno. Na linha vertical encontramos a divindade de Jesus. Ela aponta para a transcendência, brota do chão e se destina ao céu. A morte, destino adâmico que nos foi legado, não será definitiva, porque o Cristo nos oferece um novo caminho. A ressurreição é a nova categoria. A verticalidade de Cristo nos encaminha para a beleza da redenção. Nele estamos elevados, saímos da escravidão adâmica e adentramos a liberdade crística. Mas veja bem, as duas linhas continuam cruzadas. A experiência humana se desenrola na trama desse encontro. A contradição continua estabelecida porque a salvação é convite e não imposição. As duas linhas não se anulam, mas se colocam como possibilidades, cristãos ou não. O certo é que todos nós sentimos na carne o embate dessas duas linhas. As religiões, mesmo que estabelecidas a partir de teologias distintas, sempre convergirão para essa antropologia que posiciona o ser humano como limite e possibilidade. Meu querido irmão, Shakespeare teve uma bonita intuição ao dizer que o ser humano é essência de vidro. Essa metáfora nos remete à necessidade do cuidado. Quebramos com facilidade. O certo é que quanto mais estivermos irmanados, mais estaremos fortalecidos. A consciência da fragilidade que nos constitui torna-nos ainda mais necessitados uns dos outros. Eu também tenho medo de fracassar, medo de não alcançar minha realização. Minha essência de vidro está constantemente ameaçada, e é por isso que não me perco de vista. Quero esgotar ao máximo minhas possibilidades de realização. É o que posso fazer.
É um jeito que tenho de me ocupar com a felicidade que me é possível e dizer com a mesma simplicidade com que diz Adélia Prado: Eu não tenho tempo algum, porque ser feliz me consome. Meu amigo, que a felicidade o surpreenda sempre, ainda que em medidas menores. Com meu carinho e minha bênção, Padre Fábio.